Muito boa noite, meus queridos. Graça e paz. Eu tenho um amigo que fala que eu não falo isso, né? Aí ele fica brigando comigo. Eu nem vou falar quem é, se é um seminarista. Gente, hoje, não sei se vocês têm acompanhado essa série de exposições em Ageu. Todo mundo tem? Não? Sim. Se você perdeu alguma ou não tem, entre lá no canal do YouTube da igreja, na PIB Cubatão, e acompanhe. Que livro maravilhoso! Um livro tão curto, com apenas 2 capítulos, mas tão atual para a nossa realidade de hoje, o que nós passamos, o que nós vivemos. Então, eu incentivo vocês, se você está acompanhando, assista novamente. Se você não assistiu alguma, vai lá e assista, tudo bem? Então vamos lá, porque hoje estamos finalizando, vamos ler, já podem abrir aí Ageu, capítulo 2, versos de 20 a 23, estamos aí ao final desse livro, e esse final vai tratar muito do fim dos tempos, e aí caiu uma chuva enorme, olha os sinais aí, hein? Brincadeira, gente, não tem sinal nenhum. Fiquem em paz. Preparados? Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Soberano Deus, muito obrigado, Pai, porque temos nesse momento aqui o privilégio, Senhor, de estarmos reunidos como tua igreja para adorar o teu nome, para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor possa nos usar aqui, Senhor, que o Senhor possa, através da tua palavra, trabalhar em nossas vidas, para que entendamos as verdades que o Senhor nos ensina através das Escrituras Sagradas, e que consigamos colocar em prática, consigamos nos permanecer firmes, fiéis e obedientes àquilo que o Senhor nos ensina, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, por essa chuva maravilhosa que o Senhor nos deu. Te agradecemos e te louvamos. Essa é minha oração, no teu santo nome que eu oro. Amém. Meus queridos, deixa eu colocar aqui, vamos só fazer uma recapitulação rápida, creio que todo mundo lembra, mas o livro de Ageu aí, ele vai se situar, o pastor já falou um pouco do profeta, ia falar pastor Jeremias já, né? Do profeta Jeremias, onde ele está profetizando ali, e a gente vê o povo de Israel, o povo de Judá, indo para o exílio babilônico, o cativeiro babilônico, onde eles passam ali 70 anos. Depois desse exílio, lá em 583 ali antes de Cristo, a gente vê o imperador Ciro da Pérsia assinando um decreto onde os povos conquistados poderiam voltar para a sua terra. Israel estava aí junto desses povos. Israel teve a oportunidade de voltar para a sua terra, e voltando para a sua terra, ele tem o privilégio de reconstruir o que eles tinham perdido com a invasão da Babilônia, onde destruiu os muros, onde destruiu o templo. Agora eles podem novamente reconstruir isso. E chegando lá, eles voltam ali, em cerca de 50.000 judeus, eles lançam os alicerces do templo,
e quando eles estão ali dando continuidade, eles terminam, eles fazem um serviço, como nós aprendemos aqui, né? Fazem? Eles terminam o templo? Hoje vocês estão quietinhos, né? Vocês estão me deixando tímido, constrangido. Eles não terminam o templo. Eles começam a fazer os afazeres deles, vão começar a construir as casas deles, e negligenciam a função que eles tinham, reconstruir o templo. E aí o livro de Ageu se situa nisso. Se situa de nós vendo o profeta Ageu se levantando, o profeta Zacarias, dois contemporâneos, onde eles vão ir acompanhar e exortar o povo a cumprir o objetivo que eles tinham, que é reconstruir o templo do Senhor, aquele local onde simbolizava e ensinava o povo que Deus habitava ali no meio deles, que Deus estava com eles a todo momento. E posteriormente a gente vê a reconstrução das muralhas. E aí o livro de Ageu ele vai se dividir em 4 grandes discursos aí, ou oráculos. A gente foi trabalhado com detalhes cada um, né? Durante todo esse percurso. No primeiro a gente vê Ageu repreendendo o povo. O povo está vivendo nas suas casas, fazendo nos seus afazeres, nas suas colheitas, trabalhando mais que o devido, porque eles estão colhendo e estão plantando e não estão colhendo aquilo que em teoria era para colher. Não sabe o que está acontecendo, estão clamando, estão desesperados. E aí Ageu repreende eles porque eles não cumpriram o objetivo deles, não cumpriram a prioridade que era construir o templo novamente. No segundo discurso a gente vê aí Ageu incentivando o povo novamente a se voltar para o Senhor, a ser fiel à aliança. Então esse vai ser o foco do segundo discurso, mostrando para o povo que o importante para eles olhando para o templo e eles entendendo que o templo não vai ter aquela mesma glória que o templo de Salomão tinha, construído com ouro, maravilhoso, suntuoso, belo. Esse não vai ter tudo isso. E aí a gente vê Ageu explicando e ensinando que o importante não vai ser a riqueza. O importante vai ser Deus habitando no meio. Eles entendendo isso e sendo fiel ao Senhor que eles servem. E aí nós temos um terceiro discurso, onde vai mostrar aí a realidade dessa devastação que o pecado causa, essa negligência espiritual do povo, e em contrapartida, as bênçãos e as alegrias que o povo vai receber se eles serem fiéis, se eles buscarem novamente ao Senhor e cumprir aquilo no qual o Senhor os instruiu a fazer, que é reconstruir o templo. Então a gente vê esses 3 discursos. E aí entramos no quarto e último discurso, que é esse que eu acabei de ler. E nessa última parte, eu meditando, ele mostra 2 grandes realidades desse Deus no qual servimos. Nesse Deus que direciona e protege Israel durante todo o tempo que nós vemos até aqui. Essa primeira grande realidade é o Deus que nós servimos é um Deus soberano sobre a história. É um Deus que controla e tem toda a história na sua mão. Eu vou ler novamente só para a gente se recordar. Ele fala já no verso 20, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez. E ele no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei carros e os seus condutores, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada de seu companheiro. Esse é um evento que você olha assim, eu acho que se você estivesse ali no momento, você se assustaria, né? Imagine Deus destruindo tudo, derrubando cavalos e cavaleiros. Eu lembro até do Êxodo nisso, né? Não sei, quando ali os egípcios estão perseguindo os israelitas, os hebreus, eles abrem o Mar Vermelho, eles passam pelo Mar Vermelho, e quando o exército do faraó passa, se fecha, tudo é destruído. Mas é interessante notar uma realidade aqui.
a gente vai vendo na história de todo Israel algo que eles faziam constantemente, além da idolatria, além da negligência espiritual, que Israel sempre acabava caindo nesse pecado, a gente vê que eles esqueciam que o Senhor era soberano da história, que as coisas aconteciam, os reinados se levantavam, os reinados caíam, os reis subiam ao trono, os reis eram destituídos do seu trono. Tudo isso acontecia porque o Senhor assim queria. O Senhor sempre foi a causa primeira e a causa última de todas as coisas. Mas às vezes Israel se esquecia disso. E aí, em momentos de dificuldade, em momentos que as nações pagãs estavam atacando Israel, no seu momento de auge, muitas vezes, o que eles faziam? Eles faziam aliança com outras nações. Eles faziam aliança com outros povos, alianças políticas, alianças com esse foco militar e bélico para se protegerem. E isso mostrava a intenção do coração deles. Isso mostrava a realidade espiritual que eles estavam. O material dava muito mais firmeza e certeza para eles do que o próprio Senhor. A gente via que eles trocavam o abençoador pelas bênçãos. Então, essa é uma realidade constante na vida dos israelitas. A gente viu isso até agora. A gente viu que esse foi um dos motivos pelo qual Israel foi para o cativeiro. O Senhor levantando constantemente profetas, falando para o povo se voltar para ele, e o povo não fazendo isso. E a gente vendo que em toda a história era o Senhor que guardava Israel. A gente vê isso no Êxodo. Um povo sem poderio nenhum bélico, escravo, consegue sair do Egito com as riquezas dele. Consegue sair ali e todo o exército do faraó ali é destruído na travessia do Mar Vermelho. A gente vê isso com Gideão. 300 israelitas contra aí 120 mil do exército inimigo. A gente vê isso ali no episódio ali de 2 Crônicas 20, quando o rei Josafá, no período do rei Josafá, então a gente vê ali que os amonitas, os moabitas e os edomitas se unem para invadir Judá. E eles vão ali por um caminho onde ninguém esperava. E quando todo mundo percebe que eles estão chegando, já é tarde demais. Agora imagine 3 grandes povos se unindo contra um e você é pego de surpresa. O que o rei Josafá faz? Ele vai à guerra? Não. Ele vai orar. E a resposta do Senhor: eu que darei a vitória para você. E aí aqueles 3 grandes povos que se uniram para derrubar Judá, do nada eles começam a se atacar entre si e se matarem. E o Senhor deu vitória para Judá. Então a gente vê nessa primeira parte aqui, nesse evento grandioso que o Senhor vai destruir tudo, que é o Senhor que estabelece todas as coisas, que é o Senhor que guarda Israel, que Ele é soberano sobre a história. Ele está mostrando para Israel, naquele período ali tão difícil, onde eles precisavam reconstruir o templo, e ali tem alguns povos em volta que estão causando adversidades para eles fazerem isso, que é Ele que está na frente, para que o povo permanecesse firme, que o povo permanecesse fiel e apenas fosse obediente e focasse na reconstrução do templo. Isso mostra muitas coisas, isso não está apontando apenas para isso, até porque quando a gente está lendo isso aqui, a gente vê em nenhuma da história que isso aconteceu de fato. Ainda não aconteceu. Isso aponta para um evento escatológico. Isso aponta para algo lá na frente, que Deus vai trazer o seu reinado.
um reinado que não se baseia em apenas alianças políticas, que estão refletidas nos ânimos dos seus governantes que variam tanto. Então a gente vê governantes que sobem ao reinado e muitas vezes levam o povo para longe de Deus, ou muitas vezes nem reconhece Deus como o Senhor soberano de todas as coisas. E isso aqui está bem intimamente ligado com o que Daniel fala lá nas visões de Nabucodonosor, onde a gente vê a grande estátua lá, cada parte da estátua representando os grandes reinos que se levantariam na história gentílica. E no final do sonho, a gente vê que uma grande pedra seria solta e destruiria todos esses reinos. E essa pedra simboliza o reino de Deus. Um reino justo, um reino perfeito, um reino que não há reflexo de maldade e perversão daquilo que nós observamos hoje em dia. É isso que esse texto aqui, essa primeira parte, ela aponta. Ela tá falando para Israel, para eles não se focarem, não se basearem em algo físico, em algo no que eles estão acostumados naquele período, que é alianças políticas. E eu creio que isso faça um reflexo com a nossa realidade de hoje. Eu falei que Israel muitas das vezes trocou o abençoador, Deus, pelas bênçãos, trocou o que era primário pelo secundário, e nós fazemos isso. E eu acho que essa realidade de que Deus é soberano sobre toda a história deve ser algo guardado no nosso coração também. Nós estamos aí em grandes períodos, chegando em grandes períodos aí, que eu prefiro não falar. Ano que vem, estamos em períodos pandêmicos. Mas o que eu vejo olhando para esse texto, não são alianças políticas que vai fazer o reino de Deus prosseguir. Não são alianças políticas ou poderio bélico ou riquezas que vai fazer a igreja triunfar ou ser destruída por outras nações. Não é nada disso. O reino de Deus, os fundamentos do reino de Deus não estão firmados e nem baseados em coisas humanas, mas apenas em coisas celestiais. Precisamos ter essa realidade e essa verdade em nosso coração. Precisamos entender que o que vai fazer o reino de Deus se expandir, o que vai fazer o reino de Deus crescer cada vez mais e mais pessoas se achegarem e entregarem a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, vai ser a sua obediência. A proclamação da palavra de Deus e as boas novas do Evangelho para todas essas pessoas. Israel precisava fazer isso. Em determinado momento da história deles, eles falharam. E eles foram corrigidos por causa disso. E a gente vê que Deus está ensinando para eles: sou eu o rei de todas as coisas. Sou eu que direciono todas as coisas. Sejam obedientes. A gente vê ali no segundo discurso justamente Ageu falando sobre isso. Ageu confrontando eles a voltar novamente a serem fiéis à aliança do Senhor. E a gente vê, a partir do momento que eles são fiéis, as bênçãos começam a ser derramadas sobre a vida deles. E a partir do momento que eles começam a ser infiéis, a gente vê a punição e a correção sendo derramada sobre a vida deles também.
Então, com tudo isso que eu falei, essa primeira realidade, nesse primeiro trecho aqui, do verso 20 ao verso 22, entendam isso. O Senhor é soberano sobre toda a história. Quando você olhar para tudo que está acontecendo, as dificuldades que estamos passando, pandemia, sei que cada um passa por dificuldades, sofrimento, tantas mortes, eleição chegando, passando por período de política, discussões onde muitas vezes irmãos não respeitam um ao outro por causa de diferenças de opiniões. E você não sabe respeitar aquele que é seu irmão. Pare, pense e reflita. Que nós aqui somos apenas peregrinos. Que nós aqui estamos apenas para sermos fiéis e cumprirmos a nossa missão a esse Deus que nos libertou. Olhando lá para frente, que todos esses reinos que se levantam e caem são apenas passageiros. Todos eles estão apontando para um reino que vai vir de forma plena e perfeita. Um reino trazido pelo próprio Deus. E é esse que nós devemos esperar e ansiar com todo o coração. E não, às vezes, perder tempo com outras coisas. Tudo bem? E aí entramos em outra realidade. No verso 23 fala: naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei em você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. A gente vê aqui Ageu falando com esse personagem aqui, Zorobabel, um homem, um governante ali, daquele grupo ali de israelitas, um homem da linhagem davídica. E a gente vê que o profeta Ageu fala para ele que ele vai ser escolhido como um anel de selar. E agora, ele não chama ele apenas de um governante, mas ele chama do meu servo. E nós vamos ver aqui nesse contexto duas coisas, e ela vai apontar lá para frente de uma forma messiânica, ou seja, ela vai apontar para o Messias. Todo esse trecho aqui vai apontar para a escatologia das coisas, para os tempos vindouros. Lembra que eu falei lá no começo? A chuva aí com sinal? Primeiro, o servo. A gente vê isso bastante, a representação dessa palavra de servo em Isaías. Muito Isaías mostrando o servo, apontando para o Messias. Nós também vemos esse outro forma de falar, de chamar Zorobabel de anel de selar. Alguém sabe o que é anel de selar? Sabe? A gente vê ali naqueles filmes medievais, né? Bonito, o rei chega, ele escreve a carta dele, aí ele fecha a carta, aí ele pega a vela, a cera, né, derrama ali para selar, aí ele pega o anel dele e ele vai e sela com a marca dele. Então, a gente vê que Zorobabel está chamando de anel de selar de Deus. A gente vai ver aqui que no período ali do rei Joaquim, por todos os problemas ali quase pré-exílio, já indo para o exílio, a gente vê que Deus fala que o rei Joaquim não será, ele vai tirar ele das mãos ali, ele não será mais o seu anel de selar ali, o seu representante, apontando para a linhagem davídica. Agora imagine no coração de Israel. A gente vai ver que existem promessas de um rei da linhagem de Davi, que restauraria ali Jerusalém,
que traria o reino novamente, onde eles estariam ali por toda a eternidade vivendo. E esse rei precisaria vir da linhagem do rei Davi. E aí chega no período de exílio, onde eles vão perder tudo, um período de cativeiro, onde eles vão perder tudo, e até a linhagem de Davi agora vai ser pausada. Acabou. Vou tirar ele da fila. Então a gente vê um povo que vai para cativeiro, que perdeu, entre aspas, essa promessa davídica, que ela foi pausada, perdeu o templo, perdeu tudo. Agora eles estão em outra terra sem nada. E aí você vê o coração deles sendo tratados. Agora imagine novamente esse povo voltando do cativeiro, tendo a oportunidade de reconstruir o templo, tendo a oportunidade agora de recuperar tudo aquilo que tinha perdido. E a gente vendo Deus falando que Zorobabel, o governante de Judá ali, que estava liderando eles, novamente agora a linhagem davídica vai ser restabelecida. Ele vai ser o anel de Selá. Ele vai fazer parte, ele vai apontar para o Messias. Messias esse que nós conhecemos aqui, claro, como Jesus Cristo. Se você for ver lá em Mateus 1, por exemplo, Zorobabel está na linhagem, na genealogia que todo mundo ama ler, na genealogia de Jesus Cristo. Lá em Mateus 1 você pode ver isso, lá em Lucas 3 também você vê isso. Então você vê a importância que é ele pegar Zorobabel e agora falar que ele é o anel de Selá de Deus. O anel de Selá era algo muito importante naquele período. Mostrava status, mostrava a posição de realeza daquele que compunha esse símbolo. Então a gente está novamente vendo a linhagem davídica sendo restabelecida na pessoa de Zorobabel. Ela está agora dando continuidade até chegar ao Messias. O Messias no qual o povo vai estar esperando ansiosamente. E isso, com certeza, dá um ânimo tremendo. Imagine Israel ouvindo isso. Imagine agora Israel sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sendo reafirmado isso, a certeza no coração deles. Imagine agora Israel sabendo que a linhagem davídica, aquilo que é tão importante para eles, que ela agora está novamente dando continuidade nela. Deus está agora preservando alguém da linhagem davídica e ele vai preservar até vir o Messias de fato. Imagine o ânimo agora desse povo para reconstruir o templo novamente. Eu fico imaginando a alegria agora. Agora é um novo ânimo. Agora vamos com tudo. Independente que a gente não veja isso, independente do tempo que vai ser o período de espera da finalização da reconstrução do templo, até a vinda do Messias, independente do tempo, o ânimo deles vai se levantar novamente. E isso também aponta para nós. A gente vê aqui que Deus está mostrando para aquele povo que o reino de Deus vai estar sendo estabelecido. Começou aqui, a linhagem dá prosseguimento. Ela se completa em toda a sua plenitude em Cristo Jesus. Mas ela ainda não veio por completo. Nós ainda ansiamos pela volta de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Eles aguardavam pela vinda do Messias. O Messias veio. Nós aguardamos pela segunda vinda do Messias. Ele ainda não veio. Mas estamos aqui aguardando ansiosamente por isso. E isso deve nos dar ânimo. O mesmo ânimo que eles tiveram ao saber que a linhagem davídica, que o rei viria, que o templo seria reconstruído.
e que independente que ele não seria toda aquela formosura que ele teve no templo de Salomão, mas o Senhor habitaria no meio deles, isso também nos deve dar ânimo. Isso nos deve dar forças para continuar, independente do tempo que nós tenhamos que esperar, independente das dificuldades que vão se levantar no período enquanto nós estivermos vivos aqui. É fácil? Não. Não é fácil. Quando o pastor falou lá no começo, no primeiro dia que eu dei a introdução, né? E eu falei aqui também novamente, que é um livro tão antigo, mas um livro tão atual. Como Israel reflete a nossa condição de hoje em dia. Como nós somos negligentes espiritualmente falando com as coisas de Deus. Como nós invertemos as coisas. E em vez de termos um coração obediente, um coração fiel ao que Cristo ensina, nós damos prioridade para todas as coisas. Nós damos prioridade para as nossas casas luxuosas. Não estou falando da nossa casa, tá bom? Nós damos prioridade para as nossas coisas, para os nossos afazeres. Não estou dizendo que é errado você viver sua vida. Estou dizendo que é errado você dar prioridade totalmente para isso e esquecer do que é do Senhor. Isso é pecado. Isso é você ser totalmente desobediente ao que é ensinado nas Escrituras Sagradas. Mas não se turbe o vosso coração, porque assim como Israel passou por todas essas dificuldades, nesse trecho aqui ele levanta que novamente vai chegar um período que ele vai restaurar o reino dele, que ele vai levantar alguém novamente para dar prosseguimento e continuidade na aliança davídica. Nós também temos essa esperança. A esperança que mesmo com todo esse período que estamos passando, e aí eu trago novamente, pandemia, doenças, brigas entre irmãos que não, muitas vezes, infelizmente, não nos respeitamos, sabemos que lá na frente, o descendente da linhagem davídica, o próprio Messias vai voltar. E vai trazer o seu reino para cá. E todos esses reinos nos quais nós estamos acostumados, no qual nós vivemos, no qual nós sofremos, porque todos esses reinos estão corrompidos pelo pecado. Assim como nós estamos corrompidos pelo pecado. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai findar. E o reino do Messias vai estar aqui na terra. E nós vamos o adorar por toda a eternidade, falando amém e glórias a ti, Senhor. É isso que nós devemos esperar. É isso que deve nos dar ânimo, independente do que você está passando, independente do que eu estou passando. Que nós vamos presenciar isso um dia. E por mais que em vida você não veja isso, tudo bem. Na eternidade você vai ver. Porque o que o Senhor nos mostra nessa segunda realidade é que Ele é fiel com a palavra dEle. E se Ele fala que vai acontecer, de fato vai acontecer. Mesmo que você não veja. Israel não viu nada disso. Israel, nesse período, aqueles que viviam aqui, não viu o Messias vindo. Abraão recebeu a promessa dele e ele não viu a promessa se cumprindo. Nenhum daqueles que receberam viram. E mesmo assim eles permaneceram firmes, confiando na palavra do Senhor. E isso dava forças para ele continuar. E caminhando para o final, só para nós entendermos tudo o que eu falei aqui, se você não entendeu. Novamente, gente, eu queria só falar algumas verdades que fiquem no coração de vocês. Olhando para tudo isso que nós passamos hoje em dia, olhando para tudo isso que Israel passou naquele dia, entendam, de coração,
O reino de Deus não depende de nada dessa vida terrena. Nada. É tudo pela ação do Senhor. É tudo pela ação do Espírito Santo. E nós, como meras ferramentas, fazendo a vontade dele, proclamando a palavra de Deus. Tentem guardar isso no coração. Eu desafio vocês aos dias vindouros, principalmente ano que vem, onde vamos passar por períodos, eu creio, espero que não mais difíceis. Entenda isso. O reino de Deus não depende de nada dessa terra. Não vai ser riquezas, não vai ser governo que vai contribuir para que o reino de Deus ou que a igreja permaneça viva. Nada disso. É apenas a ação do Espírito Santo. É apenas a vontade de Deus. Outra coisa que outra realidade, é a remoção do domínio gentílico. Isso que a gente viu aqui do 20 ao 22. Só vai ser realizada pelo próprio Javé, pelo próprio Senhor. É Ele que vai remover o domínio gentílico. É Ele que vai, depois, com o correr da história, destruir tudo. Tudo vai acabar, para que o reino perfeito dele seja instaurado. Guardem isso. Essa é a realidade que a gente viu aqui, que vai se manifestar em nossas vidas. O que aconteceu com o povo de Israel, acontece com a gente também. Depois de todo o sofrimento que eles passaram, da dor que eles passaram, da punição decorrente dos pecados dele, para eles veio e ainda virá a glória, a redenção e a salvação. E para nós a mesma coisa. Depois de todo o sofrimento que nós passamos, de todas as dificuldades, de tudo, já veio e ainda virá a glória do Senhor, o reino de Deus, a salvação eterna, esse reino que nós tanto esperamos. O reino de Deus já está aqui, mas ele ainda vai vir em toda a sua plenitude. É isso que nós devemos ansiar desesperadamente, como cristãos, como aqueles que professamos que Cristo é o nosso Senhor. E aí tem 3 características que eu queria só falar para vocês, para nós finalizarmos, que apontam para Israel e apontam para nós também. Características que nós devemos ter nesses tempos tão difíceis. Primeiro, coragem. Não é coragem o cão covarde, como a gente assiste no desenho. Coragem, sejam corajosos. Preguem a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. É isso que a gente vê aqui no livro de Ageu. Ageu exortando o povo a ser um povo corajoso, um povo que se volte para o Senhor constantemente. Sejam fiéis às Escrituras, fiéis à aliança do Senhor. O Senhor, como nós vimos aqui, Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Nós podemos ter certeza disso. Que tanto vocês como eu possamos ser fiéis também a essas palavras sagradas no qual Ele deixou para nós. E por último, esperança. Tenham esperança naquilo que nos aguarda. Algo maravilhoso. Algo que não dá nem para imaginar como vai ser. A gente apenas conjectura aqui e fica imaginando. Nenhum sofrimento aqui, nenhuma dificuldade se compara àquilo que nos aguarda lá na frente. E devemos ter essa esperança de olhar lá para frente e permanecermos firmes e prosseguirmos fiéis ao que o Senhor nos ensina. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
vamos orar. E que vocês, nessa caminhada cristã, possam permanecer corajosos, fiéis e esperançosos de que o Senhor cumpre sua palavra e o que nos aguarda é muito melhor do que tudo que nós conhecemos aqui. Tudo bem? Vamos orar? Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque temos a oportunidade de estarmos aqui estudando cada vez mais e conhecendo mais de Ti. Que depois do que nós meditamos aqui, Senhor, o nosso coração esteja derramado, Senhor, diante de Ti, e saibamos que nada do que passamos aqui vai destruir ou atrasar os Teus planos. Tu és soberano sobre tudo. Nada acontece sem que Tu permitas. Nada escapa do controle das Tuas mãos, Pai. E que nós saibamos disso com toda a certeza e convicção. E que isso nos dê esperança para vivermos uma vida de santidade. Uma vida que glorifique o Teu nome. Uma vida que reflita a Tua bondade, que reflita a Tua luz para que outras pessoas possam entregar a vida delas diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos dar forças para prosseguirmos nessa caminhada que muitas vezes nós tropeçamos. Nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência. Nos perdoa porque trocamos nossas prioridades. Nos perdoa porque muitas vezes deixamos aquilo que é Teu de lado e focamos apenas no próprio eu. Focamos nos nossos interesses, nas nossas vontades e esquecemos que o que o Senhor tem para nós é muito melhor. E mesmo assim preferimos focar e gastar todos os nossos esforços em migalhas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Essa é a minha oração, no Teu santo nome, Senhor, que eu oro. Amém. E nesse período, nesse momento, vamos estar agora orando pelos pedidos de oração do pessoal do chat, tudo bem? Olá, primeiro foi a Valdirene, ela pede oração pela saúde da mãe dela, Solidade, e também pede oração pela saúde da Nadir, que está se recuperando de anomia e outros problemas de saúde. E também pede oração por ela. A Rosinha agradece a Deus pela vida dela e da família, pede oração pela Lourdes, tia do Celso, que estão se recuperando de uma pneumonia bacteriana, e também que Deus possa fortalecer a sogra dela, que também está cuidando. Ela pede oração pelo José Souza, sogro da Selma, cunhada dela, que está muito doente. E também pede oração pela prima dela, a Márcia, que está com gripe. E a Andréia Ferreira pede oração pela saúde da nossa irmã Josefa. Vamos orar, meus irmãos? Orem constantemente por esses pedidos. Anotem, se for necessário. Façam que nem eu preciso anotar, minha cabeça é meio falha. Eu esqueço das coisas. Se você não vai lembrar, anote, ore, pergunte ao irmão se ele está precisando de oração. Vamos viver de fato uma vida de comunidade, onde um se preocupa com o outro, onde um está orando pelo outro como uma igreja, como um corpo que nós somos. A oração é algo primordial na nossa vida como cristão. Tudo bem? Vamos orar? Soberano Deus, te pedimos agora, Senhor, em específico por esses pedidos, Pai. Cada um deles. A Valdirene pede pela saúde da mãe, também pede pela saúde da Nadir. Senhor, o nosso desejo é que o Senhor possa curá-las, Pai. Cura elas, conforta o coração. Sabemos que é difícil, quando estamos doentes, muitas vezes o nosso ânimo dá um baque, ficamos desanimados, fraquejamos, a família sofre junto. Por favor, Senhor, pedimos que o Senhor possa vir com a Tua cura sobre elas.
Pedimos que o Senhor possa derramar a tua paz, o teu consolo na vida da família também. Que nesse momento, todos eles, todos nós, possamos estar clamando a Ti, para que a Tua vontade seja feita e a cura, se assim for, seja derramada sobre eles, Senhor. Também pedimos aqui pela vida da Rosinha, ela agradece pela vida da família, agradece pela vida dela, ela pede oração pela Lourdes, pede oração pelo José Souza, que também estão enfermos, pneumonia bacteriana. Novamente, Senhor, é o que nós pedimos, que a Tua cura seja derramada. Pela irmã Josefa também, que está enferma. Por favor, Senhor, que nós como irmãos estejamos solícitos para ajudar em tudo o que for necessário. Que possamos nos predispor para ajudar, para dar todo o suporte para a família, para aqueles que estão enfermos, Pai. Que o Senhor possa estar direcionando todos os médicos para que o melhor tratamento seja dado. E que as coisas, Senhor, andem conforme a Tua vontade, que esse é o nosso desejo. Que a Tua vontade soberana prevaleça sobre tudo. E o nosso pedido, o nosso desejo como seres que tanto necessitam de Ti, é que eles sejam curados. E que nessa cura o Teu nome seja glorificado. Que o Seu nome seja proclamado. E que pessoas possam ver e reconhecer que o Teu poder agiu sobre eles, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que fez esses pedidos. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. E sabemos que cada um tem um pedido de oração, dificuldade, ser com cada um, Pai. Tu sabes o que cada um passa. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, essa Tua paz que a gente não consegue compreender no coração de cada um. Que nós, como servos Teus, possamos de fato aprender e conseguir colocar em prática o descanso que devemos ter em Ti, sabendo que o Senhor direciona todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Essa é a minha oração, no Teu santo nome que eu oro. Amém.